Graça e paz, amadas, tudo bem? Espero que sim. Gostaria de convidar as amadas a me acompanhar com uma oração de louvor e gratidão ao nosso Deus, amém? Oremos. Grandioso Deus, nós nos colocamos agora no teu altar para agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, agradecer ao Senhor pela família, pelo alimento, agradecer ao Senhor pelo trabalho, pela nossa saúde e por todos os livramentos. Louvamos ao Senhor, ó Pai, porque um dia o Senhor entregou seu único filho para morrer em nosso lugar, derramando o seu sangue, ó Pai, remindo todos os nossos pecados, Senhor. Louvamos ao Senhor, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Senhor Jesus, porque por mais que estamos vivendo dias difíceis, o Senhor nunca, Senhor, nos abandonou. O Senhor sempre supriu todas as nossas necessidades, tanto físico como espiritual. Louvamos ao Senhor pela igreja, Senhor, por cada família representada. Louvamos ao Senhor, ó Pai, por todas as mensagens faladas, por todas as mensagens cantadas, que vêm de encontro ao nosso coração, nos fortalecendo, ó Pai, e nos ajudando, ó Pai, a permanecer firmes na rocha. Obrigada, Senhor Jesus, porque a tua graça nos alcança, Senhor Jesus. Ela é suficiente, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque grandes coisas fez o Senhor por cada um de nós e sei que há de fazer. Querido Deus, que nós possamos, Senhor, permanecer, ó Pai, firmes, renovando, Senhor Jesus, os nossos votos de fidelidade com o Senhor, para que nós possamos compreender o desejo do teu coração. Muito obrigada, Senhor, por tudo. E que seja feita, Senhor, a tua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Bom dia, mulher cristã em missão. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre filhos mais que especiais. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero ler com você o texto bíblico de João 9, capítulo 9, versículo 1 ao 5. Me acompanhe na leitura. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Alguém disse que a deficiência não é uma fatalidade. É, antes de tudo, um reaprender a amar de forma diferente e mais intensa. Louvemos pela maravilhosa graça do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te bendigo, Senhor, pelo teu imensurável amor pela humanidade, que enviou seu Filho único na terra para que possamos conhecer a tua maravilhosa graça. Assim foi feito através do seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor, que nos libertou do lamaçal do pecado, Senhor, que nos justifica, que nos restaura, que nos dá vida eterna. Somente pelo teu precioso sangue, Senhor, temos esse alcance, ó Pai. Nada nesse mundo poderia pagar o preço daquele sangue derramado no Calvário, Senhor. Agradeço a Ti, ó Pai, pela graça maravilhosa de podermos estar na Tua presença, Senhor, de Te louvar e Te bendizer, que sem Ti não somos nada, ó Pai. Sem o Teu precioso sangue derramado naquela cruz, não seríamos nada, seríamos engolidos pelo inimigo, ó Deus. Mas o Senhor veio, tamanho Teu amor, veio até nós, ó Deus, para apresentar o verdadeiro Evangelho, Senhor, que devemos seguir para que possamos agradar a Ti, Senhor, o nosso Criador. Obrigado, Senhor, por nos amar primeiro, ó Deus. Obrigado por nos resgatar de tamanho sujeira desse mundo, ó Deus. Nos faça melhor a cada dia, Senhor. Que cada dia que o pecado
nos atentar, ó Pai, que nós possamos chegar até Ti, dobrados nossos joelhos, ó Senhor, para que o Senhor nos faça forte, para que lembremos do Teu sacrifício, que não pode ter sido em vão naquela cruz, Senhor, pelo Teu precioso sangue derramado por nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por nos resgatar. Obrigado, Senhor, de ser o nosso Pai querido, amado, o Pai que nos ama, que nos ouve, que nos corrige também, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não corrige apenas aquele que o Senhor ama. Obrigado, meu Senhor amado. Eu amo muito a Ti, Senhor, por o Senhor ter pegado a minha pessoa, Senhor, e limpado de todo o pecado, ó Deus. Eu oro a Deus para que o Teu santo evangelho seja alcançado por mais pessoas, ó Pai, para que possam viver essa maravilhosa graça que é estar na Tua presença, ó Pai. Eu louvo e Te bendigo, Senhor, a todo momento, ó Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. A palavra obrigado é pouco diante de tantas maravilhas que o Senhor faz ao nosso redor, o nosso alimento, a nossa casa, a nossa família, Senhor, a nossa família, a igreja, ó Pai, que possa crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de Ti, Senhor. Obrigado, ó Pai. Obrigada. Mais que especiais. Filhos mais que especiais. Tema muito bom, muito propício. Não que os outros filhos não sejam especiais, mas este daqui que nós vamos falar, ele é especial de uma forma diferente dos outros. Nós vamos tratar sobre a deficiência. A deficiência, ela faz parte da condição humana. Quase todas as pessoas terão uma deficiência, temporária ou permanente, em algum momento das suas vidas. E aqueles que sobrevivem ao envelhecimento enfrentarão dificuldades cada vez maiores com a funcionalidade de seus corpos. Hoje, a maioria das famílias possui um familiar deficiente e assume a responsabilidade de prover suporte e cuidar de seus parentes. Durante séculos, os deficientes foram chamados de inválidos, termos que significa indivíduos sem valor, alguém socialmente inútil, um fardo para a família e para a sociedade. Eram tratados como rejeição, desprezo, alguns viviam como mendigos, perambulando pelas ruas, pedindo esmolas, desprezado por suas famílias e pela sociedade. Hoje, pouca coisa mudou. Apesar de contarmos atualmente com os direitos humanos a favor deste segmento, ainda não temos uma sociedade preparada para a inclusão do deficiente. No imaginário social, ora ele é percebido como debilitado e frágil, ora como alguém de muita coragem e força de vontade. Dados da ONU revelam que 10% da população mundial é composta por pessoas deficientes, sendo 5% de deficientes mentais, 2% de deficientes físicos, 1,5% de deficientes auditivos, 1% de múltiplas deficiências e 0,5% de deficientes visuais. No Brasil, as pessoas com deficiência têm vida da sociedade pela deficiência, pelo preconceito, pela pobreza em que na maioria das vezes a família se encontra. O nascimento de uma criança deficiente traz uma nova realidade à família. Ao receber o diagnóstico, os pais ficam chocados e manifestam sentimento de negação, tristeza, culpa e revolta. Isso é natural, você manifestar esses sentimentos. Porque você idealiza, quando você engravida, quando você senta com seu companheiro para planejar a vida de um filho, você planeja um filho perfeito aos seus olhos, um filho que vai realizar todos aqueles sonhos, né? Aqueles papéis que você planejou para eles. E aí você recebe esse diagnóstico, é natural você ficar chocada, você tem sentimentos de negação, de tristeza, culpa e revolta. Faz parte da condição humana. Por exemplo, o diagnóstico de uma criança com síndrome de Down desencadeia na família um processo semelhante ao luto, porque é uma criança, trata-se da perda da fantasia do filho perfeito, da criança sadia, instala-se uma tristeza crônica, um sentimento que nunca é superado, frequentemente revivido
em aniversários, interação social da criança, idade de entrada na escola e outros aspectos. A idade da entrada na escola eu acho que é um dos processos mais dolorosos para a família. Eu falo isso com propriedade porque eu passei por esse processo. O meu filho, ele nasceu prematuro, de 27 semanas. Ficou um período muito longo internado, entre UTI, semi-UTI e quarto, até vir para casa. E aí, com a prematuridade dele, por conta de uma deficiência que eu tenho no colo do útero, os médicos falaram que ele poderia vir a desencadear algumas deficiências, né? Poderia ter múltiplas deficiências, poderia ter algumas. Graças a Deus, Deus foi muito generoso conosco, ele tem uma deficiência muito leve, que só quem convive diariamente pode notar a deficiência dele, que é uma deficiência intelectual, que é a dislexia. Então, nem todos percebem essa dislexia nele, só quem convive, os professores, nós, as pessoas mais próximas a nós percebem isso. E quando ele saiu da pré-escola, da EMEI, e foi para o ensino fundamental, eu sofri bastante com esse processo, porque a escola não estava preparada para recebê-lo. Apesar de só fazerem 15 anos, né? Ele só tem 15 anos, mas ainda não estava preparada, porque a inclusão ela ainda não está, nós não estamos preparados para isso. O Brasil, o nosso país, não está, eu não sei como está o mundo lá fora, mas aqui no nosso país nós não temos essa preparação. Os professores não eram, principalmente os professores de mais antigos, que têm um período, uma longa história na área da educação, eles não eram preparados. Hoje, já é obrigatório na grade do ensino superior de pedagogia a disciplina de inclusão. Então, é obrigatório você fazer. No passado, não tinha essa obrigação. Então, hoje o professor ele entende um pouco mais da inclusão e dessas deficiências que eu citei, porque ele está sendo preparado. Eu, quando entrei na área da educação, eu tive essas disciplinas, então eu consegui ter um olhar diferenciado. E entrei na área da educação para ajudar o meu filho. Na princípio, eu nunca pensei em ser professora, pedagoga. Eu entrei para ajudá-lo, para entender esse mundo dele, porque era difícil. Eu tinha, de um lado, a cobrança da escola e eu não conseguia compreender o que estava acontecendo, porque uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, uma deficiência mental é uma coisa mais nítida. Essas outras, a dislexia, o déficit de atenções, eles são uma coisa que eram vistas como preguiça e hoje é considerada como uma deficiência intelectual. Então foi muito difícil para mim. E aí eu entendo essa questão da entrada na escola, né? Outros aspectos também trazem à tona o que poderia ser e não é. Você começa a pensar, né? Porque traz tudo à tona. Você vai para a escola porque você idealiza a criança inteligente, a criança que vai estudar, a criança que vai se desenvolver intelectualmente, vai ser um médico, um doutor, né? Um advogado, enfim. E aí depois você se depara com que poderia ser, mas não é. Então essa eu acho assim, que é a parte bem difícil da escola, tanto, né, para todas essas múltiplas deficiências que eu falei, tanto para a deficiência intelectual e as deficiências que são mais visíveis, né, porque a deficiência mais visível é a deficiência mental, a deficiência o Down, né, a criança que tem a síndrome de Down, ela é bem percebida também, os pais, as pessoas olham e já conseguem identificar que aquela criança tem uma deficiência. Então fica, né, a família ela se sente estigmatizada, pois a criança carrega marcas que logo são percebidas, ficando exposta à invasão da privacidade, aos efeitos da curiosidade alheia, que é natural também a curiosidade alheia. Né? Quando o Guilherme nasceu, ele ficou muito tempo na UTI e no hospital, e ele nasceu ainda 3 meses antecipado. 3 meses de antecipação, então ele não era totalmente formado. E aí a incubadora foi fazendo o processo de formação. Quem visitou, teve a oportunidade de visitá-lo na UTI, de visitá-lo durante o período que ele passou no hospital, viu o desenvolvimento dele, viu que ele nasceu sem cílios, não tinha unha, a unha foi crescendo, não tinha cílios, a boca era um cortezinho, depois foi formando os lábios, que era só aquele corte, um risquinho. Então foram ver nesse procedimento, nesse processo. Mas, assim, quando ele teve alta, eu passei por essa invasão de privacidade alheia, da curiosidade, dos efeitos, porque as pessoas que eu não conhecia,
iam na minha porta querendo ver o Guilherme. Ah, eu queria ver a criança que nasceu de 6 meses, de 27 semanas, tal, não sei o quê. E por curiosidade, para ver se faltava. E eu falo isso porque tinha pessoas que foram visitar. Eu não deixava esses curiosos entrarem, mas pessoas da minha família que foram visitar e pedia para tirar a meia. Ah, não tá na hora de dar um banho? Porque queria ver se ele estava perfeito, porque ele estava de roupinha, ele estava sempre com uma meinha ou com um tênisinho arrumadinho, aí o macacão que inteiriço, né? Então a pessoa queria tirar ali porque queria examinar. E eu peguei uma vez uma tia minha examinando, né? Ele para ver se não faltava nada. E eu percebi, ela ah, não, nossa, eu tô olhando, ele é todo bonitinho, todo perfeitinho, não sei o que, falando assim. Mas eu notei que ela estava curiosa. Então isso também faz parte, isso também é natural. No entanto, mesmo sendo muito difícil, a família acaba procurando, e aí você tem que acabar procurando meios de se adequar e se desenvolver de uma maneira de lidar com essa realidade, de lidar com essa curiosidade, de lidar com essa realidade desse ser especial que Deus te deu. Esse processo pode durar dias, meses, anos, mudar o seu estilo de vida, sua rotina, seus sonhos, projetos, papéis e até valores, né? Então, assim, é um processo que vai mudar tudo. Quando chega uma criança, você tem que mudar. E se você tem uma mente preconceituosa, uma mente, assim, nossa, um filho deficiente, né? Você vai ter que mudar essa sua mente, você vai ter que mudar alguns valores, algumas coisas que você acreditava, algumas coisas que você não aceitava, vai ter que ser mudado. No início, a reação natural é tentar negar o problema. Todo, né? Para tudo, quando a gente tem um problema, é natural do ser humano a gente querer negar esse problema, né? A negação ela é um mecanismo de proteção inconsciente, fazendo com que a pessoa olhe para os fatos e não consiga perceber o verdadeiro como verdadeiro, ou é tomada por um pensamento do tipo: se eu ignorar o problema, talvez ele desapareça. Nós temos isso em tudo, né? Quando nós estamos com problema, às vezes a gente tem essa tendência de querer ignorar. E com um filho deficiente, com a vinda de um ser especial na sua família, não é diferente. Se você não tem esse pensamento de querer ignorar o problema para que ele desapareça, alguém da sua família vai ter, um membro da sua família, quer seja um tio seu, um avô, um parente seu, vai ter esse pensamento de querer negar, né? Eu nego e aí ele vai desaparecer. Mas logo acabam percebendo que assumir a deficiência diminui um pouco a tristeza e a frustração. Você quer negar, mas você percebe que se você assumir aquele problema, suas tristezas e suas frustrações vão diminuindo. Assim passam por um processo de superação, até que aceitam a criança e começa a instituir um ambiente familiar propício para a inclusão desse novo membro da família. O impacto da chegada de um filho deficiente pode até mesmo acabar com o relacionamento. Isso também é fato, né? Como eu disse, eu fui fazer educação, fui para a área da educação, fui fazer pedagogia. E durante o meu período na faculdade, eu procurei, como eu fui para pedagogia, para entender o mundo do meu filho, eu quis trabalhar na área da inclusão. E aí eu fiz um processo seletivo para estagiar com inclusão e consegui passar por esse processo e fui trabalhar durante 2 anos e meio com inclusão. E aí eu peguei alguns alunos meus e conversando com a mãe, porque a gente tem uma convivência, um diálogo com os pais, muitas mães relataram que quando chegou a filha, a criança com aquela deficiência, os seus companheiros as abandonaram, porque não estavam preparados. Teve um pai que falou: eu não estou preparado para ter uma filha deficiente, eu não quero, e largou a companheira com a criança. Mas, por outro lado, tinha pais maravilhosos que eram presentes, que estavam ali junto, um apoiando o outro. Mas muitos casais não suportam essa pressão e a crise e não conseguem se adaptar a todas as mudanças e se separam logo após o diagnóstico. Alguns se desestruturam porque ficam buscando razões para o acontecimento, negligenciam a criança, culpam um ao outro, culpam um ao outro, ou a criança pela tensão que estão vivendo. Entretanto, o casal eles precisam estar firmes, unidos, revezando-se no cuidado.
né? Para aqueles que sobreviverem a isso, e se você conhece alguém ou está passando por uma gestação e já tem a consciência de que essa criança vai vir com uma deficiência, vai ter alguma deficiência, porque hoje a tecnologia, a medicina está tão avançada que você já consegue ter um diagnóstico se seu filho terá uma deficiência ou não ainda na gestação. Prepare já para isso e procure, não fique procurando culpado, não procure, a culpa é sua, que nem no meu caso. A prematuridade do meu filho era culpa minha, porque eu tenho um problema no colo do útero. Eu tinha ciência do meu problema e tinha ciência que eu não ia conseguir. Fiz cirurgia para levar a gestação até o 9º mês, mas eu sabia que poderia acontecer, que eu não poderia levar, que poderia acontecer de antecipar o parto como aconteceu. Mas eu tenho 2 filhos, uma eu não consegui levar até o 9º mês de gestação, o outro foi tranquilo, com todas as dificuldades, com todas as limitações da primeira gestação, mas consegui acompanhar, levar a gestação até o 9º mês. Mas eu sabia que eu tinha um problema, né? Mas em nenhum momento meu marido falou, a culpa é sua, não, não tem isso, né? Tem que ter essa parceria, entretanto o casal precisa estar firme, unidos, revezando nos cuidados. E quando essa criança nascer, ou se você já tem essa criança, e vocês têm que estar unidos. Você tem que revezar no cuidado, não é só da mulher o cuidado. Precisa haver uma parceria, uma rede de apoio no qual os familiares podem e devem auxiliar, principalmente a mãe, que geralmente fica mais sobrecarregada. Então não precisa ser só o seu companheiro, você pode pedir ajuda, né? Quando a gente tem uma criança recém-nascida em casa, sempre nós temos o apoio dos nossos familiares, né? Das nossas mães, avós, tias. E assim tem que ser também com essa criança, esse ser especial. Uma criança que nasce dita como normal, que não tem nenhum problema, você vai ter um apoio da sua família durante um período e depois você consegue seguir a sua vida. Mas com a criança especial, dependendo do grau da deficiência dessa criança, desse ser, você vai precisar do apoio da sua família pro resto, durante a vida dessa criança. Enquanto essa criança existir, você vai precisar desse apoio. E aí, a família tem que estar preparada para ajudar a mãe com essa sobrecarga que ela carrega. A família unida é fundamental para o desenvolvimento da criança. Os pais precisam mudar o ponto de vista, olhar a situação sobre uma perspectiva, manter a mente e o coração abertos. Nós temos que ter essa mente. É necessário perceber e conhecer as limitações da criança, entender que talvez seu filho não consiga realizar coisas que outras crianças conseguem, né? Nós tivemos aí o estudo sobre filhos adolescentes, como lidar com eles, que a irmã falou assim, não faça comparações, né? Não é normal. E a mesma coisa serve para o seu filho especial. Não faça comparações. Não fique olhando para ou se ele já tem um irmão, ou o irmão dele consegue fazer isso e ele não consegue. Ou seu filho, ele tem as suas limitações e você precisa conhecer e entender essas limitações e entender que ele não vai conseguir realizar algumas coisas. Né, que talvez ele demore para aprender ou talvez ele nunca aprenda, porque vai depender da deficiência dele, do grau de deficiência. Então pode ser que ele nunca aprenda, mas o importante é que você precisa ter mais paciência, encorajar essa criança. Essa criança ela precisará que os pais acreditem nela, em seu potencial, mesmo sendo limitado. Por mais limitado que seja o seu potencial, essa criança ela precisa entender que você acredita, pai, mãe, que você acredita no seu filho. Que você acredita e que você tem conhecimento de suas limitações. Você precisa ter um novo olhar, da família, trará para a criança soluções no dia a dia, a curto e a médio prazo, a longo prazo. A família comprometida, persista. Você ajudando, gente, é muito gostoso quando você, já é gostoso a gente ver os nossos filhos conquistando as coisas. Imagina com seu filho deficiente e você fazer parte dessa conquista, incentivando ele, por pequena que seja, você vai ser prazeroso. Vai ter um prazer enorme quando você ver ele conquistando as coisas. Quando ele conseguir quebrar as suas barreiras, né? As barreiras não devem ser empecilhos para o desenvolvimento do seu filho na vida familiar. Ele precisa quebrar essas barreiras. Inclua o seu filho na rotina, nas mais variadas atividades, como lazer, viagem.
Brincadeiras, não deixe de fazer nada com seu filho por conta da sua deficiência. Faça tudo com ele, inclua ele nesse convívio familiar, inclua ele na sua rotina. Se você vai para a igreja, leva ele para a igreja. Se você vai viajar, leve ele para as viagens. Se tem passeio, leve ele para os passeios, acampamento, leva para o acampamento. Inclua ele nessas atividades, nos lazeres, nas brincadeiras, nas viagens. Ele vai se sentir parte desse mundo, né? Não é porque ele tem uma deficiência. E aí, aos poucos, você vai trabalhando com ele. Cobre dele responsabilidade dentro das suas limitações. Seu filho nasceu com uma deficiência ou adquiriu no decorrer da vida. Dificilmente conseguirá satisfazer as suas expectativas que você idealizou. Por isso, procure resgatar e refazer seus sonhos em relação a ele. Estabeleça laços afetivos para que ambos se sintam seguros. Equilibre-se emocionalmente, para que esteja bem para cuidar do emocional da criança e do seu desenvolvimento nas mais variadas áreas. Diminua o seu estresse e as cobranças familiares. Cuide do seu crescimento espiritual e do dele, do seu filho. Fale a verdade sobre tudo para ele. Não esconda nada do seu filho. Fale a verdade sobre tudo para ele, numa linguagem que ele compreenda. Fale a verdade sobre Deus, sobre Jesus, a vida eterna, sobre a esperança. Dê esperança para ele. Fale a verdade sobre esse dia. O seu corpo e sua mente não terão nenhum defeito e nenhuma limitação. Um dia isso vai acontecer. Preserve com todo carinho este presente que recebera do céu. Criança especial, New Lar, é um presente que o Senhor nos deu do céu. O Senhor não colocou em sua família por acaso. Ele tem um propósito para alcançar a todos que fazem parte desse projeto. Cuide dele como um bem mais precioso e orgulhe-se por Deus ter confiado esse pequeno indefeso ser a você. Exercite o amor incondicional. Vai fazer com que tire o foco do problema e voltem para as pessoas que devem ser o alvo do amor de vocês, o seu filho. Use as palavras e os gestos a fim de que ele compreenda que também faz parte do time, que é amado e aceito pelos seus. Cuide dele como o bem mais precioso e orgulhe-se por Deus ter confiado este pequeno indefeso ser a você. Eles são especiais. Deus abençoe. Eu vou deixar. Paz, irmãs. Neste momento eu quero estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia que Tu concede às nossas vidas, Pai. Pai, neste momento eu quero colocar em Tuas mãos, Senhor. Tu, Pai, esteja nos ajudando, Pai, no exercício do ministério de ser mãe, Pai. A cada mãe da face da terra, Pai, a toda mãe na face desta terra, Pai. As abençoa, as guarda e as protege, Pai. Esteja, Pai amado, dando-lhe sabedoria, Pai, vinda de Ti, Pai. Possa estar criando seus filhos nos Teus caminhos, Pai, na Tua graça e sabedoria, Senhor. E que eles, Pai amado, nunca, Pai, venham se desviar de seus caminhos, Pai. Esteja, Pai amado, com cada mãe, dando-lhes força, Pai, dando-lhe paz, dando-lhe conforto em seus corações, Pai amado, a cada situação, Senhor. Abençoa, Pai, guarda, Pai, e protege, Pai. Nossos filhos, Pai, eles, onde quer que eles andem, Pai, onde quer que eles coloquem a planta de seus pés, Pai, sejam protegidos por Ti, Senhor, abençoado e guardado por Ti, Pai. Livra-os, Pai, de todo mal, de todo perigo, Pai, de tudo, Pai, de tudo que não Te agrada, Senhor, que eles possam crescer sempre na Tua graça e sabedoria, Pai. Dai-nos, Pai, o entendimento da Tua palavra para poder estar passando para eles, Pai, mais e mais, que eles possam entender aquilo que a gente quer passar para eles também, Pai. Abençoa-os, Pai, guarda-os, Senhor. Esteja conosco, Pai, no decorrer, Pai, de todas as nossas jornadas, Senhor. Essa é a oração que Te faço, em nome de Jesus. Amém, Senhor amado. Eu vou deixar em nossos comentários do YouTube, no nosso canal,
alguns filmes que abordam, inclusive, esse assunto. E são filmes muito bons, alguns eu assisti durante o período que eu fiz faculdade, durante o período da minha faculdade, outros eu assisti, porque eu gosto muito de assistir filmes que abordam a inclusão de pessoas com deficiências, então eu gosto de estar sempre assistindo. A revista também sugere isso e eu vou estar deixando alguns filmes para vocês assistirem. Alguns são filmes, outros são documentários, mas que é muito importante, principalmente para aqueles que têm pessoas especiais, que têm um filho especial, um membro especial na sua família. Que Deus abençoe. E eu quero deixar um questionamento aqui para vocês refletirem sobre isso. Pense nisso. Como podemos ser canais de bênção na vida dessas pessoas, na vida das suas famílias? Como você tem ensinado o seu filho a lidar com pessoas com necessidades especiais na escola? Como você pode ajudar a igreja a trabalhar com a inclusão, a melhorar o acesso aos cadeirantes, a participação de deficientes auditivos no cultos e etc. Deus renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Deus abençoe a todos.